Olá, pessoal. Meu nome é Douglas Meira, sou acadêmico de medicina e este é o nosso espaço para aprender um pouco mais sobre o corpo humano de forma simples, clara e didática. Então, se você também é apaixonado por entender a ciência da vida, vem comigo. Hoje iniciaremos uma série de vídeos sobre citologia e na aula de hoje vamos falar um pouco sobre a membrana plasmática. Como esse conteúdo é bem amplo, eu vou dividir essa aula em duas partes. Essa primeira, na qual falaremos sobre a função, composição e estrutura da membrana, e a parte 2, na qual falaremos sobre as especializações da membrana e os processos de transporte de massa. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho de notificações. E bora para a aula! A membrana plasmática, aqui representada de forma gráfica, é a estrutura celular responsável pela manutenção da constância química dos ambientes intracelular e extracelular, controlando a saída e a entrada das mais diferentes substâncias da célula. Além disso, ela é a estrutura que permite com que a célula possa interagir com o ambiente que a cerca. Quanto à sua composição de forma geral, a membrana plasmática é formada por lipídios, aqui representados pelos fosfolipídios em azul e pelo colesterol em amarelo, por proteínas das mais variadas formas, tamanhos e funções, e carboidratos, os glicolipídios e as glicoproteínas. Bom, agora vamos aprofundar um pouquinho mais em cada um desses componentes. Os fosfolipídios da membrana se organizam exatamente dessa forma, em uma bicamada de fosfolipídios dispostos dessa maneira, uma disposição que é essencial para a vida. Mas para compreendermos o motivo disso, vamos olhar um pouquinho mais de perto um único fosfolipídio. Ele possui uma cabeça representada por essa região circular amarela, que é polar, ou seja, hidrofílica, capaz de interagir com a água, e uma cauda representada por essa região azul, que é apolar, ou seja, hidrofóbica e que não interage com a água. Essa disposição da bicamada com a região hidrofílica dos fosfolipídios voltada para a face extracelular da membrana plasmática e para a face intracelular ou citoplasmática da membrana plasmática permite com que a célula possa interagir com ambos os meios, que são compostos predominantemente de quê? De água. A membrana plasmática é uma estrutura fluida, e isso se deve em grande parte ao movimento dos fosfolipídios, que podem ser divididos em três tipos. O primeiro é a difusão lateral, que é o movimento pelo qual o fosfolipídio se desloca lateralmente na membrana. O segundo é a rotação, que é o movimento no qual o fosfolipídio ele rotaciona em torno do seu próprio eixo. E o terceiro é o flip-flop, que é um movimento mais raro por meio do qual o fosfolipídio troca de lado dentro da bicamada. Essa fluidez da membrana ela vai depender de alguns fatores. O primeiro deles é o grau de saturação dos fosfolipídios. Cadeias de fosfolipídios mais saturadas apresentam uma maior interação entre si e produzem membranas com menor fluidez. Já as cadeias mais insaturadas, ou seja, com duplas ligações entre os carbonos, produzem uma menor interação entre eles, o que produz membranas mais fluidas. Um exemplo é o óleo, que possui ácidos graxos com cadeias insaturadas, e na temperatura ambiente ele é líquido. Já a manteiga, que apresenta uma proporção maior de ácidos graxos com cadeias saturadas, apresenta-se em estado mais sólido nessa mesma temperatura. Outro componente que vai influenciar diretamente a fluidez da membrana plasmática é o colesterol, que é um outro tipo de lipídio. Ele se insere entre as cadeias insaturadas ou as caudas insaturadas dos fosfolipídios e, por ser uma molécula estruturalmente mais rígida, torna a membrana menos fluida a depender da sua concentração. Uma membrana com menor concentração de colesterol, ela é mais fluida. Já uma membrana com uma maior concentração de colesterol é menos fluida. Portanto, a fluidez e a concentração do colesterol são inversamente proporcionais. Agora vamos entrar no incrível universo das proteínas. Na membrana, nós temos proteínas do tipo integral, que interagem tanto com a região hidrofílica quanto com a região
hidrofóbica da membrana plasmática, estando fortemente associadas aos lipídios. Lembrem-se disso. Essas proteínas elas compõem cerca de 70% das proteínas da membrana. Já o outro tipo de proteína é a proteína periférica. As proteínas periféricas elas não interagem com a região hidrofóbica da bicamada lipídica, mantendo relação somente com a região hidrofílica. Portanto, esse modelo aqui ele não representa muito bem a proteína periférica, mas ele nos dá uma noção de como ela é. As proteínas periféricas elas servem principalmente como pontos de ancoragem para o citoesqueleto, que é um conteúdo que nós vamos abordar em outra aula. As proteínas integrais, elas ainda podem ser subdivididas em proteínas integrais transmembrana unipassagem, que são aquelas que atravessam a membrana por completo uma única vez, proteínas integrais transmembrana multipassagem, que são aquelas que atravessam a membrana por completo duas ou mais vezes, e proteínas integrais hemimembrana, que são aquelas que interagem com as regiões hidrofílica e hidrofóbica da membrana, mas não a atravessam por completo. As proteínas de membrana elas possuem inúmeras, mas inúmeras mesmo, inúmeras funções. Por isso aqui eu vou abordar as três principais. A primeira função é a de transportadora. As proteínas servem de transportadora de substâncias do meio extracelular para o meio intracelular e, da mesma forma, do meio intracelular para o meio extracelular. A segunda função é a de receptores. As proteínas elas também servem como receptores de membrana, que reconhecem sinais extracelulares, ou seja, ligantes, que podem ser hormônios, neurotransmissores, lipoproteínas, como o LDL, por exemplo, e desencadeiam uma série de respostas intracelulares mediante a presença desses ligantes. Falhas na função desses receptores podem levar a diversas patologias. A hipercolesterolemia familiar, por exemplo, é uma doença relacionada a mutações no gene que codifica o receptor de LDL, o RLDL. Em decorrência dessas mutações, o receptor pode ser disfuncional e, consequentemente, incapaz de se ligar ao LDL, ou ainda não ser expresso pela célula, o que leva ao acúmulo de colesterol na corrente sanguínea, acarretando uma predisposição ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares precoces. Para quem tiver interesse em compreender um pouco mais sobre a fisiopatologia da hipercolesterolemia familiar, eu indico a leitura desse artigo. A terceira função das proteínas que eu gostaria de comentar com vocês é a de adesão. As proteínas têm papel crucial na adesão intercelular, estando presentes, como neste exemplo, em estruturas como os desmossomos, cuja função é de aderir uma célula à sua célula vizinha. Aqui você pode observar um desmossomo através de uma eletromicografia. Os desmossomos eles são uma espécie de especialização da membrana plasmática, portanto eles vão ser melhor abordados na parte 2 da aula de membrana. Por fim, eu gostaria de dizer que, assim como os fosfolipídios são móveis, as proteínas também apresentam movimento. Os próximos componentes da membrana plasmática são os carboidratos, que se encontram exclusivamente na face extracelular da membrana plasmática e sempre estão ligados covalentemente a uma proteína, formando as glicoproteínas, ou a um lipídio, formando os glicolipídios. Os carboidratos, por si só, são imóveis, entretanto, como sempre estão aderidos a proteínas ou a lipídios, que são móveis, acabam se movendo à medida que esses outros componentes da membrana também se movem. Esses carboidratos unidos formam uma estrutura que recobre toda a superfície da membrana plasmática, o glicocálice, que tem a importante função de proteção da membrana celular contra danos químicos e mecânicos, ou seja, ele atua como uma barreira. Outra importante função do glicocálice é conferir a identidade celular, e isso se deve à grande variedade de combinações possíveis na formação de suas cadeias, que produzem assinaturas únicas na superfície celular. Essas assinaturas estão diretamente envolvidas com o reconhecimento intercelular. Um bom exemplo dessas assinaturas
são as glicoproteínas e os glicolipídios da membrana das hemácias, que definem os grupos sanguíneos ABO. Indivíduos com sangue do tipo A apresentam um açúcar em determinada posição da cadeia de carboidratos exposta no glicocálise. Já os com sangue do tipo B têm na mesma posição outro tipo de açúcar. Os indivíduos do tipo AB têm ambos os açúcares e os indivíduos do tipo O não apresentam nada nessa posição. Bom, agora você deve estar pensando, como ficaria essa membrana vista na microscopia? Eu já te adianto que, devido ao pequeno diâmetro dela, ela não pode ser observada na microscopia óptica com detalhes. Entretanto, ela pode ser vista na microscopia eletrônica, como uma unidade de membrana e... tcharam! Aqui está ela. Imagino que depois de tudo que vimos, você deve ter ficado assim. Deixa eu tentar te ajudar. Melhorou? Não? E agora? Na unidade de membrana, observamos a membrana plasmática como uma estrutura trilaminar, com duas faixas eletrondensas, ou seja, mais escuras que correspondem à porção polar ou hidrofílica da membrana, e uma faixa central eletronlúcida, que corresponde à porção apolar ou hidrofóbica da membrana plasmática. A última coisa que eu gostaria de dizer nessa aula é que o entendimento dessa estrutura da membrana plasmática é crucial, não somente para a compreensão do funcionamento da membrana, mas também porque todas as demais membranas celulares seguem esse mesmo modelo, e isso facilitará nossa compreensão, por exemplo, quando formos estudar o núcleo e as outras demais orgânicas. Bom, é isso, pessoal. Espero que a aula de hoje possa ter sido útil para vocês de alguma forma. Todas as referências bibliográficas estão aqui na descrição do vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar. Também compartilhar com os amigos. Meu nome é Douglas e até a próxima aula.